Boa tarde, pessoal. Voltando então ao nosso segundo bloco da revisão para a primeira prova bimestral do ano de 2020 do Uniaraxá. Agora, nós vamos ver a matéria que consta da nossa apostila 3, que está no portal, que é os créditos excluídos da recuperação judicial e da falência, que consta do artigo 5º, e a suspensão das ações e execuções contra o devedor e da correlata suspensão da prescrição, que está no artigo 6º. Pois bem, iniciando então, vamos tratar do item 1, créditos excluídos da recuperação judicial e da falência, artigo 5º. Pois bem, esse artigo 5º diz que não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1º, as obrigações a título gratuito. Inciso 2º, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Com relação ao inciso 1º, não são exigíveis do devedor nem na recuperação judicial nem na falência as obrigações a título gratuito. Isso tem uma lógica. O primeiro fundamento, o primeiro argumento é o seguinte: se fossem exigíveis na falência ou na recuperação judicial obrigações contratadas pelo devedor a título gratuito, aberta estaria a porta para o cometimento de fraudes, inclusive de simulações, de tal maneira que poderia ser arredado do juízo universal que se instaura com a recuperação judicial ou com a falência, bens que compõem o acervo de qualquer uma desses processos. O outro motivo é que, se a empresa em crise já não tem caixa suficiente para saldar, para quitar os compromissos onerosos, com muito mais razão não deverá quitar os compromissos assumidos de forma gratuita. A outra situação que está consubstanciada no inciso 2º trata das despesas que os credores tiverem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. Essas despesas também não podem ser exigidas do devedor nem na recuperação judicial nem na falência. Mas o próprio inciso 2º traz uma exceção. Qual é a exceção? As custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Quer dizer, essas custas poderão ser exigidas do devedor na recuperação judicial ou na falência. Dito isto, nós vamos passar agora para a suspensão das ações e das execuções que está prevista no artigo 6º. É um artigo que demanda bastante atenção, porque ele vem sendo permanentemente atualizado pela doutrina e pela jurisprudência. Então, o operador do direito tem que estar sempre atento para acompanhar essas alterações. A regra geral, que vem enunciada no caput do artigo 6º, é que a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem as ações e as execuções contra o devedor, entendido aí como o empresário individual ou a sociedade empresária que tem a sua recuperação judicial ou a falência em tramitação, já deferidas, né? Pois bem, essa é a regra da suspensão das ações e das execuções. Qual é o fundamento? É proporcionar ao devedor um prazo de respiro para que ele possa, durante esse período de suspensão, concentrar os seus esforços na discussão e na aprovação do plano de recuperação judicial. Acontece que essa regra, que vem enunciada no caput, possui 3 exceções previstas no próprio artigo 6º. A primeira exceção está no parágrafo 1º e diz o seguinte, que não serão suspensas as ações que demandarem quantias ilíquidas, ou seja, essas ações que tiverem sido ajuizadas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial ou antes da decretação da falência, terão prosseguimento normalmente, não serão suspensas. E por que isso é assim? Porque a ação de conhecimento, em regra, ela tem por objetivo o acertamento do direito.
Mas depois que esse direito for certado, ou seja, depois que se tiver certeza sobre a existência do direito, é necessário saber qual o valor, o quanto, e isso vai ser apurado numa fase de liquidação. Enquanto esse valor não tiver sido apurado, a ação continua tramitando. Quando ele for apurado, essa sentença que determinar a existência e o valor do direito vai fazer com que esse valor seja incluído diretamente no quadro geral de credores, não sendo necessário passar pelo procedimento de verificação e habilitação de crédito, que é objeto de uma de nossas próximas aulas, e está regulado entre os artigos 7º a 20 da Lei de Recuperação de Empresas. Uma outra exceção são as ações trabalhistas. As ações trabalhistas, a Justiça Trabalhista, por expressa disposição constitucional, tem competência absoluta para processar e julgar essas demandas. Está lá no artigo 114, inciso 1º. Então, se já existir a ação trabalhista tramitando na Justiça do Trabalho, quando a recuperação judicial tiver o seu processamento deferido, ou quando a falência for decretada, também essas ações não serão suspensas. Do mesmo modo como se deu com relação às ações que demandavam quantias ilíquidas, aqui também a ação continuará prosseguindo até que seja apurado o valor. Nessa oportunidade, o valor apurado relativo àquele direito que foi reconhecido do trabalhador, também será automaticamente não será, o valor será enviado para o juiz da falência ou da recuperação judicial, que determinará, então, a sua inclusão no quadro geral de credores. O que eu estou falando aqui vale também para as impugnações que ocorrerem na fase de verificação e habilitação de créditos. A impugnação também será julgada pelo juiz trabalhista. E aí, nós temos a outra exceção, que trata das execuções fiscais. As execuções fiscais são aquelas que tramitam ou na Justiça Federal, se o crédito em discussão for um crédito da União, ou na Justiça Estadual, se o crédito for de competência da Justiça Estadual ou da Justiça não, do Estado ou do município, ou do Estado ou do Distrito Federal, perdoe, ou então do município. Ou, recapitulando, se for um crédito da União, a execução fiscal vai ser proposta na Justiça Federal. Se for um crédito do Estado, do município ou do Distrito Federal, a execução fiscal será proposta na Justiça Estadual. Pois bem, em qualquer dos dois foros onde ela for proposta, o simples deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não tem o condão de suspender a execução fiscal, que continua tramitando normalmente, mesmo porque o crédito tributário não está sujeito à habilitação e nem a concurso, não está sujeito a concurso de credores e nem habilitação em falência ou em recuperação judicial. O crédito tributário, a execução fiscal só será suspensa em se tratando de recuperação judicial se houver o deferimento de um parcelamento. Na verdade, existe um outro dispositivo legal da Lei de Recuperação de Empresas que prescreve a necessidade de que os órgãos, os poderes tributantes, União, Estado, Distrito Federal e município, instituam um parcelamento especial para as empresas em recuperação judicial. Parcelamento especial ou não, configura uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso está previsto no artigo 151, inciso 6º do Código Tributário Nacional. Ou seja, se a exigibilidade está suspensa, a execução não pode continuar. Ela vai ficar suspensa ou até que o parcelamento seja completamente adimprido, quando então a execução será extinta, ou então ela será
terá o seu prosseguimento retomado caso o contribuinte executado se torne inadimplente em relação a esse parcelamento, esse será rescindido, e aí, não havendo mais causa de suspensão de exigibilidade, a execução fiscal terá regular prosseguimento. Muito bem. Prescreve ainda o parágrafo 4º do artigo 6º que esse prazo de suspensão a que se refere o caput do mesmo artigo, na recuperação judicial, será de 180 dias e esse prazo, nos termos da lei, ele é improrrogável. Quer dizer, em relação à lei, o prazo é improrrogável, mas, como eu disse, é um artigo que vem passando por constante atualização. O Superior Tribunal de Justiça, que é a corte com competência para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional federal, tem entendido que, se o plano de recuperação judicial não for aprovado nesse intervalo, ou seja, nesses 180 dias, e o motivo não puder ser atribuído ao devedor em recuperação judicial, esse prazo, excepcionalmente, poderá ser prorrogado. Mas vejam, uma coisa é a letra da lei, outra coisa é o entendimento do STJ. Se perguntarem, não só na minha avaliação, como em qualquer concurso que vocês venham a prestar, nos termos da lei de recuperação de empresa, se o prazo pode ser prorrogado ou não, nos termos da lei a resposta é negativa, o prazo é improrrogável. Mas, se a pergunta for direcionada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aí a resposta terá que ser que esse prazo, excepcionalmente, poderá ser prorrogado se o plano de recuperação judicial não tiver sido aprovado e o motivo não possa ser imputado ao devedor. Ainda existe um dispositivo legal, um parágrafo nesse dispositivo legal que também é importante e que diz o seguinte, que se forem propostas ações contra o devedor, depois que a recuperação judicial já tiver tido seu processamento deferido ou depois que a falência tiver sido decretada, o juiz que receber a inicial deve comunicar ao juízo falimentar ou ao juiz da recuperação. Mas se isso não for feito, cabe então ao devedor, assim que citado, promover a mesma comunicação. É que quando a recuperação tem o seu processamento deferido ou a falência é decretada, é publicado um edital para que todas as pessoas tenham conhecimento do estado recuperacional ou falimentar do devedor. Mas pode acontecer que, às vezes, até o juiz de outra, que não seja o juiz universal, não saiba. Então, se isso acontecer, já o devedor jamais vai poder dizer que não sabia, né? Então, ele terá esse dever de comunicar ao juiz universal a propositura de outra ação em seu desfavor. Além de tudo isso, é importante lembrar que, já que a regra geral prevista no caput do artigo 6º é a suspensão das ações e das execuções contra o devedor, tão logo deferido o processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, por conseguinte, houve por bem o legislador dizer que também a prescrição está suspensa. E nisso ele andou também muito bem, porque a prescrição extintiva, ela extingue a pretensão, que nasce toda vez que um direito é violado ou ameaçado. Ora, se há suspensão das ações e das execuções contra o devedor, e se não há a subsequente suspensão da prescrição, pode haver aí depois um prejuízo aos credores, que estarão com seus créditos numa situação de dificuldade de recebimento e impossibilitados de manejarem ou de continuarem as ações e as execuções em vista da perda da pretensão em razão da consumação da prescrição,
que tem prazos legais para que essa pretensão seja exercida. Então, é por isso que o legislador, quando prescreve, como regra geral, a suspensão das ações e das execuções contra o devedor, também prescreve a suspensão da prescrição, para que não haja prejuízo aos credores do devedor. Então, pessoal, esse artigo 6º, como eu disse, repito, ele é muito importante, merece ser estudado, merece que o operador do direito acompanhe as suas alterações, né, as suas interpretações conferidas principalmente pelo STJ, para que ele tenha tranquilidade na sua atuação. Por exemplo, uma outra questão. Quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, houve uma discussão se esse prazo de suspensão de 180 dias na recuperação judicial, se ele deveria ser contado em dias úteis ou se deveria ser contado em dias corridos, em razão da regra da inovação, né, feita pelo Código de Processo Civil, no sentido de que os prazos processuais deveriam contar-se doravante em dias úteis e não mais em dias corridos. Então, de início, houve um movimento no sentido de que esse prazo deveria ser contado em dias úteis. Mas em 2018, o STJ já sinalizou que esse prazo deve ser contado em dias corridos, embora ainda não tenha havido julgamento de nenhum recurso repetitivo nesse sentido. Mas, para todos os efeitos, até que haja uma mudança de entendimento, atualmente a contagem do prazo está sendo feita em dias corridos. Então, isso também vem comprovar a importância do acompanhamento da jurisprudência do STJ. Pois bem, meus queridos alunos, nós chegamos então ao final do nosso segundo bloco. Já já vocês poderão assistir o terceiro bloco, lembrando que o tema da Assembleia Geral também será matéria da nossa avaliação bimestral, mas que não constará desses 3 blocos que eu vou disponibilizar para vocês, porque vocês já têm esse material gravado no portal. Então, em relação à Assembleia Geral, aconselho vocês a assistirem a gravação que está disponibilizada lá. Até mais tarde, então.